Fala galera, bem-vindos a mais uma análise rápida. Como é de praxe aqui no canal, no final do ano a gente faz algumas listas bem legais, contando de alguns carros, motos, patinetes, alguns veículos elétricos mais baratos que você pode adquirir, que mais fazem sentido naquele ano. E é exatamente o que eu pretendo fazer agora para vocês, com uma lista dos 6 carros elétricos mais baratos vendidos 0 km atualmente no final de 2024 aqui no Brasil. Fica agora no vídeo para entender tudo sobre isso. E esse vídeo é um oferecimento da Evovat Carregadores para carros elétricos. A Evovat é uma das maiores empresas do mundo quando se trata de carregadores de carros elétricos. Eles têm uma gama enorme de carregadores, desde carregadores AC de 3.5 kW até carregadores DC super rápidos com 120 kW de potência e até coisa mais potente também. Vale lembrar que a Evovat está com representação oficial e garantia aqui no Brasil, e além disso também você consegue comprar eles com um preço absurdamente legal, inclusive igual ou até mais barato do que os carregadores chineses, que não vão ter nenhum tipo de garantia aqui no Brasil. Quem tiver interesse, o link vai estar na descrição, eu uso e eu recomendo os carregadores da Evovat. Pessoal, a gente já fez as mais diversas listas aqui no canal. A gente fez lista de carro elétrico, carro híbrido, carro 0 km, carro seminovo, de moto, patinete, bicicleta, monociclo. Qualquer coisa que você quiser, a gente pode trazer lista aqui. Então, se você quiser ver uma lista, por exemplo, de carros elétricos seminovos, mais baratos, comenta aí que a gente vai trazer isso para vocês. Ou se quiser ver uma lista de híbridos, também comenta que a gente pode trazer nos próximos vídeos. É só vocês comentarem e o desejo de vocês vai ser atendido, tá bom? Mas, no vídeo de hoje, quero comentar aqui item a item. Então, já vou começar falando que são 6 carros elétricos mais baratos do Brasil. Eu vou começar pelo modelo mais barato de todos e vou ir adicionando o número 2, 3, 4, 5 ou 6, porque a gente consegue ver o modelo. Será que o segundo modelo mais barato ele é realmente muito melhor do que o modelo mais barato de todos? Será que o terceiro e quarto modelos que custam um pouquinho mais são muito melhores do que o modelo mais barato de todos? A gente vai fazer todos esses comparativos aqui de forma crescente. Eu acho que vai ser bem legal para vocês, tá bom? Lembrando que nenhum dos modelos de carros aqui é ruim, é uma porcaria e não vale a pena ser comprado, só que cada modelo vai ser mais focado em um público e eu vou comentar item a item que eu aposto que vocês vão entender perfeitamente qual carro vai ser melhor para cada tipo de pessoa. E no final eu vou falar o que eu compraria desses modelos aqui, ok? Bora lá. Pessoal, fiz uma lista aqui para vocês verem e o que eu achei legal é que eu coloquei mais um carro, que é o 7º carro. Pois é, exatamente, é um carro que não foi lançado no Brasil, então não vou deixar ele, vou deixar ele de bônus aqui no final, mas ele é um carro que já foi confirmado no Brasil e que deve chegar ou agora no final de dezembro ou no começo do ano que vem, no primeiro semestre até deve chegar e deve entrar com certeza na lista aqui, ou deve com certeza é ótimo, né? Mas com certeza sim, vai entrar nessa lista de carros mais baratos do Brasil. A gente vai ver, algumas especificações a gente já tem, outras vai ter que esperar ele chegar e o preço inclusive não dá para saber, mas eu aposto que vai ser bem interessante. Bom, não vamos demorar muito, vamos direto ao ponto. O carro elétrico mais barato do Brasil disponível 0 km atualmente seria o próprio Kwid E-Tech, tá? Pra quem não sabe, é um carrinho bem legal o Kwid E-Tech. Inclusive, ele é bem parecido fisicamente, quase igual com o Kwid convencional. Tem gente que gosta, tem gente que odeia, mas de fato ele é um carrinho compacto, na minha opinião, bem bonitinho e por esse preço ficou uma compra bem interessante. Principalmente se você quer um carro aí que não vai chamar muita atenção, porque já tem os outros Kwid, então é um carro que não chama tanta atenção assim, é um sleeperzinho. Além disso também que vai ser mais fácil você achar peças de reposição em alguns casos, então uma porta dele, um farol, vai ser igual ao Kwid normal, ou seja, você consegue ter um custo de reposição mais baixo. Isso realmente é interessante, o próprio pós-venda da Renault também é bem aclamado, então só um foco aí de quem quer o carro, o Kwid E-Tech. Inclusive vai lembrar que ele é um carro também bem pequeno, mas a maioria dos que a gente vai falar aqui, vocês vão ver que também são bem pequenos. E o que a gente entrega por esses R$ 99.990? Seguem aqui as especificações do Kwid E-Tech. Galera, em autonomia em todos os modelos aqui, eu botei o PBEV, mas porque, infelizmente, é a norma, a gente tem que lidar com a norma. Porém, eu vou falar também aqui a autonomia real que você vai conseguir no seu dia a dia com o seu Kwid E-Tech, tá bom? Que é sempre todos os carros aqui, eu conheço donos deles, então eles me passam a autonomia que eles conseguem e eu tenho isso bem catalogado para vocês, ok? Vamos lá, pessoal. Autonomia 185 km do Kwid E-Tech. Facilmente, dentro de cidade, você vai conseguir passar dos 250, 280 km com o seu Kwid E-Tech tranquilamente. Dentro de cidade, tá, galera? Se você for pegar a rodovia numa viagem, por exemplo, aí sim, você vai conseguir próximo de 180 a 220 km de autonomia com o seu Kwid E-Tech. Mas, número oficial, 185 para a gente poder comparar aqui. Bateria 26.8 kWh, é uma bateria bem pequena, mas vai lembrar que é uma categoria de carro também simples, como vocês vão ver vários outros aqui. Tempo de recarga, ele carrega em 7.4 no Wallbox,
ou seja, mesmo a bateria sendo pequena, demora 3 horas para carregar, o que é até ok para um carro, né? Se vai deixar a noite inteira na sua garagem carregando, por exemplo, vai carregar tranquilamente. Já a recarga rápida, ele vai de 0 a 100% em 40 minutos. Cara, isso é impressionante, que vocês vão ver que a maioria dos carros elétricos, eles divulgam o número de 20 a 80 ou de 30 a 80, aqui de 0 a 100% em 40 minutos, de fato é bem rápido, num carregador de 30 kW. Ou seja, qualquer carregador rápido vai ter pelo menos 30 kW, então esse ponto de recarga rápido, por ele ter uma bateria pequena, ele consegue recarregar realmente bem rápido, tá? Potência 65 cavalos, 11,5 kgfm de torque, um 0 a 100 muito lento de 14,9 segundos e uma velocidade máxima de 130 km por hora. Galera, não tenho o que falar, é um carro sim lento, é um carro que tem o torque inicial 0 a 30, 0 a 50 rápido, que é o que você vai usar mais de saída de semáforo dentro de cidade. Aqui em São Paulo, raramente você vai pegar uma rodovia, uma estradinha que você pode passar de 60 e aí sim, de 0 a 60, ele vai ser um carrinho bem ágil, tá? Mas aí, já chegando próximo do 100, ele vai perder bastante potência sim. Só que, por 99 mil, realmente, eu acho que é um precinho bem legal. Vamos continuar, no nosso vídeo vai ficar com umas 2 horas, tá? Segunda colocação, o segundo carro elétrico mais barato atualmente no Brasil, BYD Dolphin Mini. Sim, R$ 115.800. É um carrinho bem legal, bem honesto, que conta com boas especificações. Eu já vou mostrar para vocês. Só que, vai lembrar que ele foi recentemente lançado, teve toda aquela polêmica. Inclusive, ele chegou por R$ 105.800 com a promoção que tinha lá. Inclusive, também, todo mundo falou que ia chegar pelos R$ 99 mil. E você acha que vocês já estão careca de saber isso daí. Mas, como vocês já viram o carrinho bonitinho, já estão careca de saber o que ele te entrega. Pois é, custando cerca de 15 a 16 mil reais a mais, o Dolphin Mini já vai te entregar algumas coisas melhores. Por exemplo, 280 km de autonomia pelo ciclo PBEV. Lembrando lá que o QuidTech seriam 185, né? Nesse caso aqui, eles já falam 280, mas na vida real, andando dentro da cidade, você passa tranquilamente dos 350 km de autonomia com esse carro. Dentro de cidade, tá, galera? Rodando em rodovias, aí sim você já vai cair para próximo de 300 a 320 km de autonomia, tá bom? Dependendo da velocidade, até um pouquinho menos. Bateria de 38 kWh, então bem maior do que o modelo mais barato aí. Além disso também, ele demora 6 horas para carregar, isso porque a bateria é muito maior e ele carrega nos mesmos 7,4 kWh. Na verdade, é entre 6,6 e 7,4, vai depender da tensão da sua rede, mas seria um carregador bifásico 220 volts, que é esse que você pode instalar tranquilamente na sua casa, tá bom? Na maioria das pessoas, né? E o tempo de recarga rápido, 30 minutos, de 30% a 80%, como eu falei aí, um carregador de 50 kW. Então, isso também tem que ser visto por vocês, tá bom? Potência de 75 cavalos, também 10 cavalos a mais do que a versão do Kwid, e um torquezinho, mais ou menos uns 2 kg a mais de torque também. O 0 a 100 fica, curiosamente, no mesmo número do QuidTech, 14,9, e também a mesma velocidade final. Seu preço, como eu disse, cerca de 15 mil reais a mais. Então, a gente já consegue ver aqui que o segundo colocado custa 15, 16 mil reais a mais, porém, ele entrega bastante coisa. E aí você tem que pesar. Para quem eu recomendo esse carro? Para aquela pessoa que, de repente, pega um caminho para o trabalho muito longo, ou tem que fazer uma viagemzinha pequena, por exemplo, São Paulo, Campinas, ou, de repente, você tem que ir para São Paulo, São José dos Campos, ou até, por exemplo, Rio, e você tem que ir para Cabo Frio. Se você tem que pegar, de vez em quando, um pouquinho de estrada, o Dolphin Mini já vai sobressair bastante ao QuidTech, isso porque ele é um carrinho aí que já vai ter uma autonomia um pouquinho melhor. A potência também é melhor, mas não vai ser grande diferença no seu dia a dia. A autonomia, na minha opinião, para quem precisa de um pouquinho mais de autonomia gastando pouco, em relação aí aos mais baratos, o Dolphin Mini vai se sobressair bastante, tá? Vamos para o terceiro colocado aqui. O terceiro carro elétrico mais barato do Brasil atualmente é o Caoa Chery iCar. E aqui, ele é um carrinho bem pequenininho, vocês sabem que, inclusive, recentemente tivemos promoção, a gente até mostrou aqui no canal, uma concessionária aqui no interior de São Paulo, tá fazendo ele por R$ 79.990, ou seja, 80 mil reais. Mais barato do que o QuidTech, ele foi por alguns instantes o carro elétrico mais barato do Brasil. Porém, o Caoa Chery iCar é vendido oficialmente por esse preço, de R$ 119.990 reais. Aqui, as coisas já começam a complicar um pouco, porque ele é um carro bem menor do que todos os outros que a gente mostrou aqui, inclusive também com umas especificações bem modestas. Mais ou menos também, mas ainda assim é bem simples. E a gente pode botar aqui, ó, o Dolphin Mini, agora o iCar. Como vocês já estão vendo aí, ele já tem uma autonomia de 197 km. Isso aí é um carro que você vai conseguir passar dos 250 andando dentro de cidade e vai chegar próximo dos 200, 220 na estrada, tá bom? Porém, a bateria dele é de 30 kWh, menor do que a do Dolphin Mini, só que maior do que o carrinho elétrico aí da própria Renault, o QuidTech. Além disso, o carregamento no wallbox é feito de 6,6 kW, bifásico, tá? 5 horas, 36 minutos em 50 kW, sem um carregador turbo de 20 a 80%, 61 cavalos, 15,3 kgfm, um 0 a 100 de 12,9, então olha aí, temos aí o carro mais rápido
até agora. É um 0 a 100 melhor, os outros são 14.9, como a gente já mostrou. Mas a velocidade máxima, ao invés de 130, aqui fica por volta dos 120 km por hora. Galera, aqui eu preciso falar o seguinte, para quem eu recomendaria esse carrinho? Já começa a ficar um pouco complicado. Isso porque esse carrinho ele custa mais do que o Dolphin Mini e entrega muito menos em todos os aspectos. A menos no 0 a 100, que ele é um pouquinho mais rápido, tá? Mas a velocidade final dele é um pouquinho mais baixa. Nesse caso, eu só recomendo você pegar esse carro caso você, de repente, esteja aprendendo a dirigir, queira um carro menor possível, ou mora numa cidade muito apertada, uma vaga de prédio muito apertada, e você precisa de fato de um carro minúsculo. Nesse caso, sim, o Caoa Chery iCar vale a pena, mas tenha ciência que você não vai ter nenhum espaço interno, ou você tem porta-mala, ou você tem quartos lugares. Para você ter um porta-mala, você tem que abaixar os bancos, porque se os bancos traseiros estiverem levantados, você não tem nenhum porta-mala, e ainda vai estar pagando mais caro do que um Dolphin Mini. Então, como eu disse, nenhum desses carros aqui ó, é horrível, não serve para ninguém, mas o Caoa Chery iCar é o que você mais específico para precisar comprar. Só para pouquíssimas pessoas que ele vai fazer sentido, na minha opinião, por esse preço que ele está custando atualmente, tá bom? Vamos lá, quarta colocação, quarto carro elétrico mais barato do Brasil atualmente é o Jack EJS1, tá? Também é um carrinho legal, que conta com boas especificações, porém já custando R$ 126.900. Será que ele é tão melhor do que o iCar, o Dolphin Mini e o E-Tech, o EasyTech, para custar tão mais do que eles outros? Vamos ver agora, tá? Então agora a gente vai botar aqui o Jack EJS1. Galera, o Jack EJS1 vai contar com uma autonomia no ciclo PBEV, que é um ciclo totalmente irreal, na minha opinião, 181 km. Na vida real, você vai conseguir alguma coisa próximo de 240, 250 km de autonomia tranquilamente dentro de cidade e um pouquinho menor se você for pegar estrada, dirigir dessa forma, tá? Outra coisa é que tem 31.4 kWh de bateria, também é uma bateria bem ok dentro da média ali, só que vocês já veem que é menor do que o Dolphin Mini, por exemplo, custando bem mais de R$ 10 mil mais caro, então já começa a ficar um pouco complicado. Eu vou mostrar aqui para vocês a minha opinião, a realidade mesmo, e o tempo de recarga no Wallbox também é bem mais lento. Vocês podem ver aqui que o Jack EJS1, que ele tem um plug todo diferente, já vou comentar para vocês, seria aí de 8 horas em apenas 3.3 kW. Ou seja, você não consegue carregar ele na tomada C muito mais rápido do que 8 horas. O que pode ser um problema para alguns tipos de pessoa. Aí você já tem que ficar esperto nisso também. Mas a tomada, tipo, seria o CCS, né, que é a tomada rápida desse carro, na verdade não é o CCS, é o plug GBT, que é um plug mais complicado de você achar aqui no Brasil, é raríssimo você achar. Se eu não me engano, eu acho que ainda não tem nenhum modelo de plug GBT disponível, então você precisa colocar um adaptador. E as coisas pioram ainda mais quando você leva em consideração que esse carro vai de 20% a 80% em 75 minutos. O que é o dobro do tempo dos outros carros de carregamento rápido aqui, porque ele só carrega rápido em 20 kW. O que piora ainda mais com o adaptador do GBT que você vai ser obrigatório usar, porque não tem plug GBT aqui no Brasil. Ou seja, nesse caso aqui, esse carro vai demorar ainda mais. Eu chutaria que ele demoraria umas 2 horas para carregar, mesmo na recarga rápida, o que já inviabiliza totalmente qualquer tipo de viagem com esse carro. Então você tem que ter isso em mente. Além disso, a potência de 62 cavalos, 15.3 kgfm de torque, mas o 0 a 100 até que bem rápido, né? 10.7 segundos, mas a velocidade máxima já fica mais baixa também. Então, vocês veem que geralmente o carro que tem um 0 a 100 mais rápido tem a velocidade máxima um pouco mais baixa. Isso porque provavelmente, como não é um carro que tem câmbio marcha, ele acaba tendo a relação única dele um pouco mais curta. Então ele consegue dar o 0 a 100 rápido, só que a velocidade máxima fica prejudicada aqui. Vocês repararam isso? Acho que sim, né? O preço que vocês viram aí, R$ 129.900. Na verdade, tá até errado aqui, ó. R$ 126.900. Aqui eu acho que tá certo, né, pessoal? Ó, R$ 126.900. Então, vocês têm que ter em consideração isso. Ivan, para quem você recomenda ou você recomenda alguém já que é JS1? Galera, como eu disse, ele e o iCar são os carros mais complicados, principalmente pelo preço que eles custam e não fazem nada melhor, por exemplo, do que o Dolphin Mini, que nesse caso aqui ó, já vai custar R$ 10 mil a menos do que o Jack EJS1, entregando mais opções, mais autonomia, mais velocidade de recarga, velocidade final um pouco maior, mas até o 0 a 100 um pouquinho mais lento, mas nada absurdo também. Então é difícil mesmo, hoje em dia, eu recomendar o Jack EJS1. Só se vejo uma relação de vantagem mais clara dele, que seria a questão dele ter 5 lugares. De todos esses daqui, é o único que tem 5 lugares. Só que, vale lembrar que o próprio BYD Dolphin Mini já ganhou uma versão de 5 lugares aqui no Brasil. Então você já consegue achar ele, se eu não me engano, por um preço mais baixo do que o Jack EJS1, já com 5 lugares. Aí, o Jack EJS1, na minha opinião, não faria nenhum sentido indicar para praticamente nenhum tipo de pessoa. Sendo bem transparente e direto aqui com vocês, tá bom? Quinto modelo, galera. O quinto modelo de carro elétrico mais barato do Brasil atualmente
é o Neta Aya. E aí também um lançamento recente, na verdade ainda está em pré-lançamento esse carro, mas já dá para saber o preço, tudo já, a especificação, tudo bonitinho. Inclusive também até a pré-compra, pré-venda já foi aberta, você já consegue pagar uma reserva do seu carro. Então ele já está disponível e ele está custando cerca de R$ 129.800. Vocês veem que é mais caro do que todos os outros anteriores. Só que o que ele entrega por esse valor? Será que é tão melhor assim do que os outros para valer esse preço maior, por exemplo, do que o Dolphin Mini, R$ 15 mil a mais praticamente? É isso que a gente vai ver agora aqui, tá bom? O Neta Aya, galera, primeiramente ele é um carro um pouco maior do que todos esses outros que a gente mostrou aqui até agora, tá? Gravamos já com o Neta Aya, temos vídeo inclusive de quase todos esses carros aqui no canal. E não cheguei a andar nele ainda, mas já gravei nele, entrei, vi tudo que eu quero comentar um pouco sobre acabamento também com vocês. E ele sim é um carro maior do que todos esses outros aqui. Porém, vamos lá. Porém, a gente tem que falar das especificações, que é o que vai importar aqui agora. A autonomia do ciclo PBEV é 263 km. É uma bela autonomia, a gente tem que deixar isso claro aqui. E, na vida real, não dá para saber ainda quanto que ele vai fazer, porque é um carro que ainda está em pré-venda, mas aposto que ele vai passar de 300 km tranquilamente, como a gente falou, andando dentro de cidade. Isso não deve ser um grande problema, tá? A bateria é de 40.7 kWh, a maior, se eu não me engano, de todos que a gente mostrou até aqui. Então ele é um carrinho bem interessante. No wallbox ele carrega em 6.6 kW, bifásico, 7 horas para recarregar. E no recarga turbo DC, ele consegue carregar em até 50 kW, o que daria uma carga de 30% a 80% em 30 minutos. Bem ok, dos carros mais rápidos aqui que a gente viu durante o vídeo. 95 cavalos, então já tem uma potência um pouco maior do que os outros modelos que a gente mostrou até aqui. 15 kg forçamento de torque e 12 segundos no 0 a 100 cravados. Também é um carrinho bem rápido, passagem máxima de 120 km por hora. E vai lembrar, mais uma vez, R$ 129.900. Para quem eu recomendaria esse carro, galera? Para quem quer comprar um carro um pouco maior do que todos esses outros aqui. Porque sim, o Neta Aya é maior. Se eu não me engano, ele também é de 4 lugares, tem que ver o vídeo lá. O vídeo, joga em Neta Aya, análise rápida no YouTube, vocês vão achar, galera. Mas ele também é de 4 lugares, só que os lugares são mais espaçosos, até mesmo no porta-mala é bem maior do que todos esses outros que a gente mostrou até aqui. Só que ele custa, sim, um pouquinho mais do que isso. Eu tenho que deixar um porém aqui, é que esse carro também, em relação a praticamente todos os outros aqui, ele tem um acabamento mais simples do que todos, tá, pessoal? É um carro que você vê que o acabamento é muito simples, o banco é muito simples, o painel, as rebarbas do painel, tudo é muito simples mesmo. Você percebe que você está num carro barato, podemos dizer assim. Não que seja alguma coisa ruim, mas tem que ter isso em consideração. Não sei se eu deixei bem claro aqui, tá bom? Sexta opção, galera. Qual é o sexto carro elétrico mais barato do Brasil atualmente? O Ora 03 Skin, por R$ 135 mil. E aí é aquela hora que você fala, não, Ivan, o Ora tá custando R$ 150 mil. Foi o preço que ele lançou. E sim e não, galera. Porque sim, esse é o preço oficial dele até agora. Porém, ele tá com um desconto bônus de R$ 15 mil. Vou deixar aí o preço da promoção. Já tinha me mandado há algum tempo esse carro. Só que, atualmente, ele continua com essa promoção. Por isso, quis trazer aqui pra vocês. Esse bônus deixa ele por R$ 135 mil exatamente. E aí, na minha opinião, se você tiver o dinheiro, entre todos esses carros, o Ora é o melhor custo-benefício disparado. Inclusive, de todos esses carros, com certeza seria o que eu comprasse, claro, caso eu tivesse. Ainda que eu não tivesse a grana, galera, do Dolphin Mini, que tirando o Ora seria talvez o melhor custo-benefício aqui, são R$ 20 mil. Nossa, Ivan, mas R$ 20 mil é muito mais. Será, galera? Você que já está pagando R$ 115.800, vai pagar aí R$ 19.200, na verdade, a mais. O que você vai ganhar com isso? E eu vou mostrar para vocês aqui agora que a diferença é brutal. É outra categoria de carro, galera. Todos esses são carros super compactos e o Ora já entra numa categoria de carro compacto, um pouco maior. Eu já testei esse carro e eu adorei. E vocês vão ver a diferença das especificações dele para todos os outros aqui. Bora lá. Pagando esses R$ 19 mil a mais em relação ao Dolphin Mini, você ganha um carro aí com uma autonomia de 232 km no ciclo PBEV. Até aqui ok, bem parecido com os outros, porém a gente sabe que esse carro em estrada, em cidade, dentro da cidade, ele vai conseguir tranquilamente chegar a alguma coisa próxima de 300 km de autonomia, tá bom? Dentro de cidade. Outra coisa também é que a bateria é enorme, 48 kWh. É realmente bem maior do que todos os outros que a gente mostrou aqui. Outra coisa é que ele é o único de todos aqui que vai carregar em trifásico, 11 kW de potência no carregador desse carro. Trifásico já é bem legal e você consegue carregar mesmo no wallbox de casa, desde que você tenha a rede trifásica, em 3 horas e meia, 3,5 horas aqui. O que é muito bom se a gente colocar em relação a outros carros que têm a bateria metade do tamanho desse aqui e vão carregar numa duração até um pouco maior do que essa. O tempo de recarga para a carga turbo, ele vai de 30% a 80% em 30 minutos. São aí 64 kW máximo de carga rápida. Só que dá uma olhada na potência, galera. Esse carro tem o dobro ou até quase o triplo de alguns modelos de potência de carros que a gente mostrou aqui.
No caso, como eu falei lá, o Dolphin Mini, que custa R$19.200 a menos do que esse carro, porém, o Dolphin Mini vai contar com 75 cavalos, então seria mais de 2 vezes a potência esse carro que tem. Então vocês entendem como vocês interam 10% a mais e ganham mais do que 100% de potência em cima, ganham o dobro da potência, até um pouco mais. Então eu acho que vale muito a pena. O torque também é brutal, sai de 14, 15 para a maioria dos modelos aí para 25, então é um carro muito esperto. A indústria também, um 0 a 100 que é brutal, 8.6 segundos, bem abaixo dos 11, 12, 15 que a maioria desses carros aí que a gente falou até agora tem. Mas a velocidade máxima também é estúpida, né? Muito maior do que os 110, 120 ou até 130 km por hora de todos os outros que a gente falou. Por isso que eu acho que mesmo ele custando um pouquinho mais do que esses modelos, por estar numa categoria acima, eu acho que o próprio Hora 03 Skin atualmente é o melhor custo-benefício com a promoção que está em vigor atualmente quando eu estou gravando esse vídeo. Vale a pena muito mesmo, na minha opinião, tá bom? Esses são 6 carros e a minha opinião, como eu disse, de que cada um eu recomendaria comprar. Porém, a gente falou do 7º carro, eu vou dar uma pincelada rápida para vocês, que seriam o Leapmotor T03, que foi confirmado pelo Brasil, porque a Stellantis lançou a Leapmotor International, a gente está falando aqui no canal. A Leapmotor é uma concorrente, galera, da BYD lá na China, só que ela não chegou oficialmente no Brasil, nem vai vir. Isso porque ela só é vendida na China. E a Stellantis, que é a dona da Citroën, da Fiat, da Peugeot e de várias outras marcas aqui no Brasil e no mundo inteiro, né, é um conglomerado gigante, meio que fechou uma parceria com a Leapmotor para representar eles no mundo inteiro. E já foi confirmado que ele vai vir para o Brasil. O modelo T03 é esse modelinho bem bonitinho que vocês estão vendo aí. Obviamente ele ainda não tem o preço, mas já se sabe que ele vai ficar dentro desse gap de preço, de 99 a 135 mil reais. Então ele deve entrar aqui. O que ele entrega por isso? Nem tudo a gente sabe, galera. Porque, por exemplo, a autonomia do ciclo PBEV, como o carro não foi lançado no Brasil, a gente não sabe ainda. Mas, pegando a autonomia lá de fora e fazendo uma comparação, a gente chuta que ele no PBEV vai ficar alguma coisa próxima de 185 km de autonomia, tá bom? Deixando isso bem claro aqui, mas vou deixar o asterisco porque não foi confirmado ainda. Outra coisa também é sua bateria, 37.3 kWh, um carregamento aí de 30 a 80% em 3.5 horas, uma recarga rápida de 36 minutos, de 30 a 80%, 95 cavalos, estão bem dentro daquele gap que a gente falou, 16 kgfm de torque, 0 a 100 em 12 segundos e uma velocidade máxima de 130 km por hora. Eu acho que são bons números, principalmente se esse carro chegar a alguma coisa próxima de 110 a 115 mil reais, eu acho que ele vai matar a pau. Não faço a mínima ideia de quanto vai chegar e para você ficar ligado nisso, só tem um jeito, se inscrevendo aqui no canal e acompanhando a gente, porque assim que ele for lançado, com certeza a gente vai trazer todas as novidades para vocês, tá bom? Basicamente esse foi o vídeo, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, um forte abraço e até a próxima.